Glória a Deus. Irmãos, então, como hoje, né, nós previamente alinhamos e anunciamos, hoje é o nosso culto de ações de graças, amém? E aí você pode pensar, pastor, que história é essa de culto de ações de graça, né? Mas é algo que há um tempo já eu tinha o desejo de que a gente fizesse, porque acaba que muitas vezes nós vivemos, fazemos as nossas coisas e nem pensamos em agradecer, né? Às vezes a gente busca muito Deus pelas nossas necessidades, pelo aquilo que a gente precisa, por uma situação emergencial, e a gente não consegue ter noção de tudo aquilo que aconteceu ao longo de um período, ou de um tempo, ou até mesmo que possam ter acontecido naquele espaço de tempo, mas que nós somos gratos por isso, né? Ontem a gente estava fazendo uma reunião do financeiro aqui na igreja, na parte da tarde, e a gente estava ali usando a sala com ar-condicionado, né, a sala das crianças ainda, a gente ainda não tem ainda a nossa sala de reunião e tudo mais, mas isso já está chegando. E a gente estava utilizando um projetor, né, para poder a gente ver direitinho, né, aquilo que a gente ia conversando. E depois eu fiquei pensando, falei, meu Deus, eu olhei o projetor estava guardado aqui, a gente nem usa direito o projetor. E há um tempo atrás, irmãos, e não tanto tempo, né, quando a gente estava iniciando, o projetor era um motivo da nossa fé para alcançar. A gente olhava para o teto assim, ó, eu vejo um projetor aqui. Quantas vezes, né, amor? Nós falávamos isso, ó, o projetor vai estar aqui, ó, para a gente poder acompanhar as letras e tal. Era isso o nosso motivo de oração, né? E aí, quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, primeiro que a gente já estava numa reunião de financeiro, não existia equipe, né, até então, naquela época. Segundo, porque eu falei, meu Deus, aquilo que era algo que parecia muito difícil para uma determinada estação, hoje para a gente é tranquilo. E aí você pode falar, pastor, bobeira. Irmãos, pode ser, mas a gente precisa lembrar disso. Porque senão a gente incorre no erro de achar que a gente é bom demais e que não precisa de ninguém, autossuficiente. E quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. A gente está aqui desfrutando de algo que a gente almejava como algo assim, meu Deus, quando chegar vai ser bom demais. Eu me lembro do bebedouro, irmãos. Quando a gente foi comprar o bebedouro, e nós ganhamos esse bebedouro, não sei se você sabe, nós ganhamos de uma igreja, nós fomos visitar uma igreja lá no Rio, de pastores amigos nossos, e a igreja deu uma oferta para a gente comprar o bebedouro. Coisa maravilhosa, né? E você usufrui dele geladinho até hoje, nem sabia talvez, né? Mas por que eu quero te dizer tudo isso, irmãos? Nós precisamos continuamente trazer à memória coisas que fizeram por nós, coisas que foram promovidas para nós. Nós estarmos aqui hoje, irmãos, é fruto da obediência, né? Obviamente da gente, como um casal que está liderando a igreja, mas desde lá do pastor Nelson com a Fábia, o pastor Amauri, que esteve aqui conosco, junto com a Marisete, dando a chancela para o pastor Nelson iniciar essa obra aqui. E eles pagaram um preço, irmãos, que talvez a gente nunca nem vai saber direito. Daqui a uns 10 anos, talvez as pessoas nem vão saber quem é pastor Nelson. Obviamente que a gente vai fazer sempre menção a eles, mas talvez não vai ter isso não vai estar tão próximo mais. Eu fico pensando, uma igreja de milhares, né, com o tempo as coisas elas vão se perdendo, nós vamos esquecer esse tempo da campanha das cadeiras, da campanha do ar-condicionado, né? Nossa, colocamos o carpete, uau! A gente nem vai pensar nisso, por quê? Porque isso vai ser tranquilo para a gente. Mas a gente precisa continuamente trazer à memória essas coisas. E eu estou falando isso como igreja, mas para a gente trazer isso também na nossa vida individual. Coisas que fizeram por nós, promoveram para nós e que muitas vezes, irmãos, às vezes a gente até esquece. Alguém faz algo por você e aí você naquele momento até tem uma certa gratidão, mas o tempo passa e você já nem lembra daquilo e trata a pessoa de uma forma até desonrosa. Mas esquece que lá naquele tempo, onde tudo era mato, né, como a gente costuma brincar, alguém estava lá pegando no teu braço, pegando junto contigo. Por isso que eu sei que muitos de nós aqui, irmãos, viemos de outros ministérios e vimos muitas coisas. Muitas coisas erradas, muitas coisas que foram feitas de uma maneira inadequada,
alguns foram até mesmo tratados de uma forma abusiva, mas nós precisamos entender e saber separar algumas coisas e não deixar que, por conta dessas ações, a gente gere em nós uma postura de ingratidão pelo que foi feito. Se você está aqui e algo foi construído na sua vida, isso se deve muito ao seu passado também. E a gente não pode negligenciar, como se, não, entrei no verbo da vida, eu esqueço tudo deixo para trás. Não, irmãos, a palavra foi ministrada no seu coração lá atrás. E talvez você não chegaria até aqui se não fossem aqueles que semearam a palavra na sua vida. Então nós temos vivido, irmãos, tempos onde as pessoas elas não reconhecem mais o que é feito umas pelas outras. E hoje o nosso dia é para celebrar isso. Celebrar a quem? Ao nosso Deus, um Deus que tem zelado por nós, que tem cuidado de nós. Talvez algumas coisas que nós projetamos, pensamos para a nossa vida esse ano, a gente possa até olhar e pensar assim, poxa, não aconteceu do jeito que eu imaginava. Mas, irmãos, você está vivo, você está aqui. Recentemente nós passamos por uma pandemia e quantas perdas aconteceram, mas ao mesmo tempo quantos milagres aconteceram, irmãos. Pessoas que estavam num leito de enfermidade foram salvas, alcançadas pelo Senhor, talvez algum dos seus parentes, e você está aqui, está vivo, está bem, está crescendo. Então nós precisamos ter esse reconhecimento. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, ele fala no capítulo 5, no verso 18, diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando nós olharmos, irmãos, ao longo da Bíblia, você vai ver várias instruções, inclusive muitas delas do apóstolo Paulo, reforçando a importância de darmos graças o tempo inteiro. Graças, agradecer ao Senhor. Às vezes nós viemos aqui com tantas necessidades, irmãos, que a gente esquece até do que significa essa reunião. Essa reunião se chama culto. O objetivo principal da minha e a sua vinda aqui é cultuar a Deus. E a gente não pode perder isso de referência. A gente não pode perder essa noção de que você e eu temos um Senhor, temos um Deus, e que nós viemos aqui prestar culto a Ele. Viemos receber uma palavra? Sim, a palavra o exalta, a palavra o levanta, honra o nome dEle, louva o nome dEle, mas o principal é que a minha disposição e a sua seja de quê? De cultuá-lo, de prestar culto a Ele. Na Bíblia não há nenhuma ordenança para a nova aliança com relação ao dia de ações de graças. O dia em si, que é uma data comemorativa, eu até fiquei sabendo recentemente, essa data também é registrada aqui no Brasil, só que não é um feriado, então por isso que as pessoas não dão valor, né? Mas ela é marcada no mesmo dia, foi quinta-feira agora, assim como é feito nos Estados Unidos, principalmente no Canadá também, e algumas partes da Europa. Mas foi algo que foi estabelecido, irmãos, quando o povo ele se reunia para agradecer a Deus pela colheita. Era feita no início e no final da colheita. Isso demonstrava o quê? Senhor, é a sua força que vai nos impulsionar para essa colheita e foi a sua força que nos sustentou até o final. E além de todas as outras festas e eventos e programações que o povo judeu ele fazia, irmãos, esse tinha um padrão. E existe inclusive uma lei, se você depois quiser ler lá em Levítico 7, a partir do verso 11, Moisés ele estabelece uma lei de como deveriam ser as ofertas nesse dia de ação de graças. Existia um procedimento a ser feito, porque eles entendem isso. Eles entendem essa importância de você entregar algo em gratidão ao Senhor. Obviamente, aqui ele fala sobre pães, asmos, fala sobre algumas especificações de como deveria ser essa oferta, mas a questão aqui não estou nem falando da oferta, mas estou falando da atitude de coração. Amém? De você entregar algo, que seja o seu louvor, que seja a sua adoração, que seja, de fato, a expressão de gratidão a Deus pelo que aconteceu. Amém? E, irmãos, tem uma expressão que o Bill Johnson ele usa, faz de uma forma bem simplificada, ele fala: ações de graças é a nossa resposta às obras de Deus. Louvor é a nossa resposta à natureza de Deus. E a adoração é a nossa resposta à presença de Deus.
Amém? Vou repetir para você guardar. Ações de graças é a nossa resposta às obras de Deus. Louvor é a nossa resposta à natureza de Deus. Adoração é a nossa resposta à presença de Deus. Amém? Então, a gente precisa entender e separar essas coisas. Quando nós fazemos um culto como esse, de ações de graça, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos dando uma resposta às obras de Deus, aquilo que Deus fez na nossa vida. E, pastor, esse ano foi muito difícil, teve muitas dificuldades. Irmãos, mas você está bem. Deus te sustentou, te alimentou, te manteve firme, te deu um abrigo, te deu cuidado, te deu uma igreja para você estar congregando, para você receber uma palavra. Irmãos, isso é bom demais. Só a salvação já seria o suficiente para você sempre ter gratidão a Ele. Mas ainda assim Ele é tão bom que Ele nos dá paz, segurança, Ele nos dá provisão, Ele nos fornece, irmãos, tudo aquilo que nós precisamos, cura, saúde divina. Então são muitos feitos pelos quais nós devemos agradecer. E aí você pode pensar assim, poxa, pastor, mas o amor ele não espera nada em troca, não é verdade? A gente não deve fazer um ato de amor esperando algo em troca. Então, a gratidão, em tese, não é tão valorosa assim. Por quê? Se você está esperando a gratidão, você está esperando algo. Mas, repara comigo, eu quero que você acompanhe comigo, esse texto, essa passagem é bem conhecida. Está lá em Lucas 17, eu quero que você leia junto comigo aqui. Você está comigo aqui nessa manhã? Amém? Fica bem ligadinho. E bem ligadinha. Vamos lá. Lucas 17, verso 11. Diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O que eu quero te mostrar com isso, irmãos? Há uma expectativa de Deus de uma gratidão da sua parte. Há uma expectativa de Deus de uma gratidão da minha parte. Ele não faz, eu quero deixar isso bem claro, o amor, de fato, ele não busca os seus próprios interesses e ele não vai buscar fazer algo pelo aquilo que vai ter de retorno. Não é a motivação. Deus ele não se move dessa forma. Ele não se move para que você o retribua, mas Ele espera que você retribua. Você entende a diferença? Então, o fato de você retribuir ou não é uma decisão sua, mas Ele espera que você retribua. Ele espera que haja em você uma consciência da importância dEle na sua vida. Amém? Então, quando desses 10 leprosos, irmãos, apenas um volta e agradece, e esse um ainda era estrangeiro. Ou seja, nem era do meio deles. E, irmãos, eu vou te dizer uma coisa, talvez a lepra fosse uma das piores doenças da época. Eu acho que até hoje, é porque hoje a gente já tem meios para um tratamento melhor. Mas, irmãos, na época, um leproso, ele tinha uma vida totalmente separada, ele era excluído da sociedade. Então, você imagina o nível de transformação que esses homens sofreram. Eles estavam com uma vida totalmente à margem da sociedade, uma vida totalmente em ruínas, com seu corpo se desfazendo. E aí ele tem um encontro com Jesus, Jesus dá uma orientação, eles seguem aquela orientação, eles tiveram fé para seguir a orientação, porque eles estavam vendo os milagres que Jesus produzia, eles agem à altura daquilo que Jesus mandou. Só que no meio do caminho, ao serem curados, eles não tiveram a consciência: meu Deus, eu preciso retribuir, nem que seja através de palavras. E eu costumo falar isso, irmãos, muitas vezes, se a gente, aquilo que nós recebemos, irmãos, de graça, através da palavra, através da igreja,
Muitas vezes aquilo que nós simplesmente ouvimos de uma pessoa, de um amigo, se fosse cobrado, a gente pagaria e ainda agradeceria. Não é verdade? Porque gerou na gente o quê? A consciência do investimento. Eu fui fazer uma consulta com um profissional específico. Esse profissional me deu várias dicas, várias instruções no final. Poxa, muito obrigado, foi valioso demais a sua consulta. E você ainda pagou. Mas às vezes, irmãos, alguém dá um conselho para nós. Dá uma orientação para nós. Eu não estou falando, por favor, não me veja nessa situação. Estou falando uma pessoa qualquer. E de fato é assim. Quando nós crescemos como igreja, quando nós estabelecemos como igreja, irmãos, o nosso próprio amadurecimento vai nos ajudando para que uns aos outros podemos nos aconselhar. Ou seja, a minha experiência vai ser diferente da experiência da Michela, do pastor Zenilton, do Tiago, da Tati. São experiências diferentes. E quando a gente vai conversar um com o outro, um vai trazer uma outra visão sobre aquele aspecto. Não porque eu sou pastor, porque eu sou isso, sou ministro, não. Mas porque aquela pessoa viveu algo. Porque aquela pessoa tem tido comunhão com Deus, tem tido comunhão com o Pai. Então ela traz uma orientação da parte de Deus inspirada para nós. Isso é bom demais, irmãos. Só que nós precisamos ter essa consciência de quê? De gratidão. Alguém pagou um preço. Às vezes, irmãos, muitos de nós não conseguimos até honrar ou agradecer quando alguém fala uma palavra positiva para nós. Agora, uma palavra de correção é difícil vir alguém agradecer. É muito difícil. Por quê? Porque mexe conosco, mexe com a nossa carne. Mas eu vou te dizer, irmãos, é onde nós deveríamos agradecer ainda mais. Porque se alguém teve a coragem, a ousadia de enfrentar a nossa cara feia para falar a verdade para nós, isso deveria gerar em nós ainda mais gratidão. Não é verdade? Porque são palavras como essa que vão nos fazer sair de um lugar de inércia, sair de um lugar de paralisia. E muitas vezes a gente precisa desse confronto, irmãos. Precisa desse choque mesmo para, acorda e vamos. Ontem eu estava em casa, irmãos, orando e me preparando para essa programação, para esse culto de hoje, e eu percebi esse confronto da parte de Deus com coisas que eu estava sendo, de alguma forma, negligente. E assim, a sensação de ser tratado por Deus é algo fantástico. Porque você percebe mesmo o cuidado dele. Não para que o nome dele... Ele não está preocupado com ele está preocupado comigo. Ele está preocupado contigo. Você entende preocupado, amém, irmãos? A atenção dele está voltada para aquilo. E eu falei, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso a me confiar tão grande responsabilidade, mesmo eu com tantos pontos que eu preciso ainda melhorar, me aprimorar, me desenvolver, e o Senhor me confiou essa responsabilidade, que privilégio. Mesmo não sendo digno, mas o Senhor confiou essa responsabilidade a mim. E tem me entregue grandes responsabilidades de cuidar de pessoas. E assim, irmãos, às vezes a gente não tem consciência das coisas que a gente tem, daquilo que Deus está fazendo conosco. E uma das coisas que foi eu fui tratando, fui pensando, e aí tem uma música que eu já ouvi algumas vezes, ela é uma música até recente, mas eu nunca prestei muita atenção na letra. Mas ela acendeu dentro do meu coração ontem, né? E eu fiquei a noite toda com essa música na minha cabeça, ouvindo, né? E orando. E o nome da música é Ele. Essa música é do grupo chamado Drops INA, que é uma igreja Nova Aliança que é lá lá no Paraná, eu esqueci, Londrina. E a música, eu até depois procurei saber qual foi a motivação do autor, como ele fez e tudo mais. Ele falou que estava meditando sobre a história de João Batista. E para você ter uma noção, como eu não tinha prestado atenção, eu nem tinha reparado nisso. Só quando eu fui ouvir a letra com atenção. E eu vou só ler a letra, porque eu não vou fazer vocês passarem pelo, né, a parte aqui de cantoria, né? Mas a música diz assim: estou preparando um caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Esse contexto aqui, só para fazer um parêntese, eu já até expliquei de uma outra vez.
esse importa que ele cresça ou diminua, ele não tem um sentido de nós sempre queremos nos diminuir. Isso, biblicamente falando, é errado. A gente não pode pensar dessa forma. Ali está falando de uma transição de alianças, amém? Importa que aquilo que João fazia e a aliança que João representava diminuísse e que cada vez mais a nova aliança estabelecida em Cristo Jesus estabelecesse. Esse é o contexto, tá bom? Mas, poeticamente, faz sentido para aquilo que ele está fazendo aqui, amém? E na sequência ele fala, nele o meu prazer está, eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. E aí, o autor ele fala que a primeira parte da música que ele fez, ele fala que foi o refrão, né? Porque ele estava meditando em João 1:29, que diz no dia seguinte, João viu Jesus e vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí ele fala, que ele puxa o refrão, ele fala, é ele, porque por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Meu irmão, isso mexeu tanto comigo, eu falei, é por ele. Sabe? E aí quando ele fala, é por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Irmãos, às vezes quando alguém me agradece por alguma coisa, eu vou te falar, é óbvio que é importante, né? Para a gente é muito bom. Essa semana a gente recebeu, até falei com o Danilo hoje, a gente recebeu um áudio tão carinhoso do Danilo, agradecendo, né, ele e a Bia agradecendo por algumas... pela nossa vida, de uma forma geral, eu falei, poxa, tão bom, né? Ele mandou para a Michela compartilhou comigo. Isso fez tão bem para nós, porque, às vezes, a gente sempre é muito procurado por problemas, né? E quando alguém... Opa, já viu, aconteceu alguma coisa, né? E quando eu vi, né, o áudio, ele compartilhando com a gente, muitos de vocês fazem isso. Só estou pegando exemplo que foi essa semana. Mas, irmãos, ao mesmo tempo, eu ouço assim, eu falo, cara, a questão não está nem na gratidão, mas é no amor ao meu Deus, sabe? E quando eu olho e vejo, eu penso, cara, eu não tenho problema em gastar a minha vida, porque esse é o motivo. Até nessa parte que não fala perdendo tudo por amor, e muitas vezes, irmãos, se você não tem um coração no lugar, você acha que você está perdendo, mas você nunca vai perder. Nunca vai perder, porque Ele é o nosso amado. É por Ele o tempo inteiro. A gente precisa ter isso no nosso coração. Sabe por quê, irmão? Senão você vai servir nessa igreja, você vai servir como uma obrigação. Você vai fazer como um compromisso de um trabalho. E não pode ser assim, irmãos. A gente precisa saber para quem a gente está fazendo. Eu não posso vir aqui pregar de qualquer jeito. Eu não posso vir aqui cantar. Eu não posso vir aqui limpar a igreja. Eu não posso vir fazer nada de qualquer jeito. Porque é por Ele. Então, quando eu pensei em tudo isso, eu falei, meu Deus, eu não posso em momento algum ter esse sentimento de perda. Sabe, muitas vezes eu olho e penso assim, poxa, talvez eu poderia ter tempo para isso, tempo para aquilo, mas eu falei, eu olhava tudo que estava ao meu redor, eu falei, meu Deus, eu não trocaria. Não trocaria. Pelo privilégio de estar servindo ao reino, entregando os meus dias. Porque eu sou dele, não é a minha vida. Sabe, irmãos? E assim, o meu coração, o meu desejo é que você consiga pegar isso. Não é simplesmente você fazer algo por Deus, mas você entender o amor que impulsiona o coração dele e você entrar nessa conexão e fazer isso por amor e com alegria. Quando você entender isso, quando eu entender isso na plenitude, irmãos, você não vai achar cansativo vir num sábado à noite, num culto de mulheres, sair daqui tarde, no dia seguinte estar aqui de novo. Você não vai achar pesado ter que vir de manhã e vir de noite. Você não vai achar pesado, de repente, você está com uma situação e está ali se divertindo, de repente parar aquilo para poder socorrer alguém, porque você entende que a causa é maior. Eu não estou aqui pregando desequilíbrio, irmãos. Eu não estou aqui para a gente ficar fazendo as coisas de qualquer jeito. Por favor, não me entenda mal. Mas eu não quero que você e eu possamos viver, irmãos, achar
e ter um coração como muitos têm tido ultimamente, de um coração de voluntário. Não é isso, irmãos, isso não é evangelho. Me desculpa, eu não quero criticar nenhuma igreja, mas, por favor, não fale essa palavra aqui. Você não é voluntário. Se você tem um coração de voluntário, você não entendeu qual é o propósito. Porque a gente não pode ser voluntário numa obra que nós fomos alcançados, irmãos. A minha vida é outra. Eu ia para o inferno, irmãos. Como é que eu posso ser voluntário numa obra dessa? Você ia para o inferno, você estava perdido, sem saída. Como eu posso chegar e falar assim, se der, eu vou atender essa escala. Se der, eu vou fazer isso. Se der, o que é isso, irmãos? Não pode, a gente não pode ter essa visão, irmãos. Não pode. Sabe por quê? Senão a gente não vai provar de tudo aquilo que ele tem para nós. E na sequência ele canta, ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Meu irmão, eu não vejo a hora. Ontem eu fiquei, meu Deus, não vejo essa hora de chegar diante do Senhor e ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Sabe, irmãos, não menospreze aquilo que Deus está colocando na sua mão. É na sua fidelidade, naquilo que está na sua mão que vai te promover. Mas olha, não viva de uma vida de qualquer jeito. Não viva alheio. Não viva alheia. Sabe, a gente lida com coisas muito sérias. A Catherine Kuhlman, eu vi um trechinho de uma ministração dela, e assim, ela quase implorando para as pessoas. Ela falando sobre escolhas, ela fala assim, olha, a escolha que você fizer pode abalar o mundo para Deus. A escolha que você fizer pode abalar o mundo para Deus. E ela fala assim, o meu desejo sincero é que nesse auditório, pelo menos um de vocês, consiga pegar isso. Consiga fazer essa escolha que eu fiz um dia, de entregar tudo, saber que você não é nada sem Ele, e que você precisa entregar tudo por Ele. E, irmãos, e eu olho para todo o histórico, como eu estava falando aqui, do pastor Nelson, do pastor Amauri, do apóstolo Bud, de sair lá dos Estados Unidos, irmãos, por uma escolha, vir para cá, estabelecer esse ministério. Irmãos, eu vim de um ministério onde eu não sabia, não entendia nada sobre o caráter de Deus. Essa palavra mudou a minha vida e mudou a minha história, irmãos. Eu posso dizer que hoje eu sou de fato um crente. Não que eu não tivesse sido convertido, não que eu não reconheça tudo que eu vivi em outro ministério, mas hoje eu consigo olhar a palavra sem nenhum biscoito na minha cabeça. Porque essa palavra chegou para mim, porque alguém fez uma escolha. Porque um jovem, uma vez, com 18 anos, num leito de morte, sendo desenganado, inclusive pelos pastores dele, ousou a crer em Marcos 11, 23, irmãos. Você tem noção de que é isso? 16 anos, obrigado. Com 16 anos, ele leu Marcos 11, 23 e resolveu crer. E virou um pregador do evangelho, estabeleceu o rema, e um dia o nosso líder foi lá e fez o rema. E recebeu uma palavra e veio para cá, irmãos, e foi expandindo, chegamos até nós. Como não ser grato, irmãos? Como eu posso ter uma visão de serviço de qualquer jeito? Como eu posso me comprometer com uma liderança de chegar aqui 9h30 da manhã e chegar aqui 10 para as 10 e nem pedir desculpa? Nem explicar por que me atrasei? Como eu posso me programar de chegar aqui 9 horas? Ou como ontem, eu marquei aqui com o pessoal 14 horas, eu vou chegar aqui e não... Poxa, desculpa. Irmãos, isso é o mínimo. Como eu posso chegar aqui e nem ter tido um tempo de oração para me preparar, para poder entregar algo para você? Como eu posso vir aqui tocar e cantar e nem me preparar ao longo da semana, buscando uma orientação, saber o repertório, buscando entender a letra? Como eu posso vir para a recepção e tem um padrão de vestimenta, eu não chego no padrão, eu não olhar o checklist, fazer tudo de qualquer jeito? Como eu posso simplesmente fazer o café e não ter o cuidado de fazer no ponto certo para agradar a todos, ou pelo menos a maioria?
Revelação chegando aí. Como eu posso, irmãos, servir no DI e chegar aqui e simplesmente querer entreter as crianças e não ter noção da responsabilidade que está na minha mão de entregar uma palavra que, irmãos, como esponja essas crianças absorvem e vão impactar os coleguinhas, a família. Você entende, irmãos? É algo que tem que mexer conosco. É algo que tem que gerar em nós um coração de pensar no como a gente está fazendo. Irmãos, e o tempo inteiro que ele puxava, é ele. Isso gritava dentro de mim. Eu falei, cara, eu não posso perder essa visão. Eu não posso perder o foco. Porque senão eu vou achar que sou eu. Porque senão eu vou achar que eu sou bom demais. Eu vou olhar, saímos disso aqui para aquilo, eu sou muito bom. Ou eu vou achar que eu sou autossuficiente. Que eu não preciso de conselho, que eu não preciso de ajuda. Ou eu vou achar que isso aqui é uma empresa. E que não é Deus que está no controle, não é Deus que está promovendo as coisas. Irmãos, e assim, muitas vezes a gente paga preços aqui de segurar coisas que talvez em outros lugares fossem diferentes. A gente sempre fala aqui sobre a liberdade que você tem até mesmo com a parte financeira dessa igreja. Você nem sabe, irmãos, mas a gente já passou muitas situações aqui. Mas por quê? Eu não quero macular a sua visão. E eu nunca vou fazer isso. Porque eu sei que muitos chegaram aqui quebrados em termos de visão, por conta de pastores, líderes, que literalmente abusavam de vocês. E eu não quero macular a visão de vocês. E muitas vezes, irmão, a gente segura. Graças a Deus, hoje que a gente tem uma liderança, a gente compartilha com essa liderança as questões. Para poder pegar junto com a gente em oração, desafios mesmo, irmãos. Situações que a gente precisa colocar força. Mas o Senhor sempre nos auxilia. Nós já vivemos milagres, irmãos, de não ter zero na conta e o dinheiro do aluguel chegar todo naquele dia. Várias ofertas. E a gente nem colocou lá uma mensagem. E eu já presenciei lugares que falam assim, gente, o aluguel está atrasado, e não há problema nenhum não, tá? Em compartilhar com a igreja. Que a igreja não é do pastor, é nossa. Amém? Se o aluguel está atrasado e a gente vai ser despejado, não vai ser o pastor que vai ser despejado, é a igreja que é despejada. E às vezes vi aquela mobilização, eu falei, Senhor, eu não quero viver isso. Eu creio no Senhor, eu creio na sua palavra, e a gente vai viver, e o Senhor vai tocar os corações. E quantas vezes, irmãos, foram, inclusive essa semana, muitas vezes aconteceram isso. Por que eu estou te falando isso, irmãos? Porque eu e você precisamos entender que é Ele. Não é você, não é a sua habilidade. E quando você entender que é Ele, você vai entender e vai ter uma gratidão diferente. Você não vai olhar para o seu salário, você não vai olhar para a sua vida e vai falar assim, eu construí isso. Foi Ele através de você. Foi Ele te capacitando. Foi Ele te promovendo. Foi Ele abrindo portas para a sua vida. Irmãos, isso transforma a nossa mentalidade. A tendência, irmãos, é muitas vezes com o tempo a gente perder essa humildade. De achar que a gente é independente. Eu vou te falar, é muito simples. Recentemente eu ministrei sobre isso. A gente às vezes tem até a postura mesmo aqui sentado. De olhar para a pregação, eu já sei sobre isso. Vamos ver se ele vai... O quê? Vai falar sobre unidade? Não vai ler 1 Coríntios? Como é que alguém prega sobre unidade e não lê 1 Coríntios? Não vai falar sobre a Torre de Babel? Como que alguém vai pregar sobre e não vai ler isso? Por quê? Autossuficiência. Eu não preciso mais dessa palavra. Eu não sei quem falou, onde eu vi recentemente, Michela pode me corrigir como sempre, mas alguém estava compartilhando sobre o irmão Reagan, que ele chegou num lugar, numa igreja, e o pastor da igreja chegou para ele e falou assim, você prega muito sobre Marcos 11:23 aqui. Você lembra dessa história? Mas enfim, estou lembrando agora, eu sou assim mesmo, desculpa. Foi pastor Amauri, não foi? Exato, obrigado, pastor Zenil. Está vendo aí? Terceiro Espírito Santo agora, mais um para me ajudar. Glória a Deus. Obrigadão, pastor.
E ele estava falando sobre isso, sobre Marcos 11, 23. E aí o pastor chegou para ele e falou assim, não prega não, o pessoal já conhece isso aí. Já conhece seu testemunho, tal. Aí o irmão Reagan ficou quieto, tal, foi lá pregar. Irmãos, abra comigo lá em Marcos 11, 23. Enquanto, irmãos, aquela mensagem, a gente não viver a totalidade da mensagem, irmãos, a gente precisa ouvir novamente. Enquanto a gente não viver a plenitude disso, irmãos, a gente precisa ouvir de novo. É algo que é construído mesmo, é algo que é estabelecido. Você quer ver, reparar? Repare em ministros que têm uma temática muito forte no coração deles. Ele prega muito sobre aquele assunto. Você pode pensar em diversos. Tem aqueles ministros ele prega sobre Gênesis e Apocalipse. Ele vai de tudo, mas tem uma vertente no coração dele. Você consegue perceber se você ouve o mesmo ministro sempre. Você vai reparar que cada vez mais ele vai no nível mais profundo. Porque é o tempo de exposição e de meditação dele. Ele faz com que ele vai não só ouvindo, meditando, praticando, ouvindo, meditando, praticando, ouvindo, meditando, praticando, e aquilo ali vai entrando, cada vez mais aquele mesmo texto, ele vai ler e não vai ver que é a mesma coisa. Vai ser outro texto. Irmão Reagan, o pastor Amaury falou que ele tinha 400 mensagens só baseado em Marcos 11, 23. O irmão Reagan tinha. Para você ver a importância de Marcos 11, 23 no ministério dele. Então, o que eu quero te dizer com isso, irmãos? A gente precisa se expor às mesmas coisas se a gente identifica que há uma fragilidade ainda naquilo. Eu ando em fé? Ando. Mas eu não ando no mesmo nível que eu andava atrás. E eu não vou andar no mesmo nível que eu daqui a alguns anos, que eu vou crescer no meu nível de fé que eu tenho hoje. Quer ver um dos maiores enganos que existem? Pergunta para um pai ou uma mãe e fala assim para eles, nós demos a mesma educação para os nossos filhos. Isso é a maior mentira que tem. Pastor, que isso? Minha mãe que me ouça lá vai me pegar. Minha mãe mesmo sempre fala, não, eu sempre criei vocês da mesma forma. Não criou. Sabe por quê? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos pegar um exemplo do Douglas e da Andréia. Eu falei que eu ia te devolver, sempre. A Lolo tinha quantos anos quando o Mateus nasceu? 13. Você criou a Lolo no mesmo perfil, no mesmo padrão, você e a Andréia criaram, no mesmo perfil que vocês estão criando o Mateus? Mas a diferença é porque ele é muito diferente, não é? Porque vocês tão diferentes. 13 anos atrás era um outro Douglas e outra Andréia. Não são mais os mesmos pais. A Sofia tem 7 anos. Nós criamos, se a gente tivesse um outro filho hoje, bebezinho, a gente criaria de uma forma diferente. Não só pelas experiências, eu não estou falando de experiência de pai e mãe, que é aquela coisa que o pessoal fala, caiu a chupeta, a gente passava álcool, e agora toma, né? Não estou falando disso, eu estou falando da sua mentalidade, da sua visão. Se você parar para pensar, você vai ver, nós mudamos, irmãos. Por quê? Nós estamos em constante transformação. Eu dei o exemplo de 13 anos, mas, irmãos, você não é o mesmo que iniciou o ano. Não é. Eu não sou o mesmo que iniciou o ano. Eu mudei muitos conceitos, muitas coisas que eu tinha como verdade absoluta e que hoje eu já estou assim, realmente, não tinha parado para pensar nesse ponto. Estamos em constante evolução e mudança. E quanto mais nos moldamos à palavra, cada vez melhores nós vamos ser. Cada vez mais crescidos e avançando no Senhor nós vamos ser. Amém? Então, esse crescimento, irmãos, ele é necessário. E para isso, irmão, nós precisamos ter essa visão, esse entendimento de que ele é a fonte da nossa inspiração. E que cada vez mais que nós olharmos para as mesmas verdades, entender que ele é a fonte, nós vamos crescer, nos aprofundar naquele entendimento. E isso também vai gerar em nós um amadurecimento. E com o amadurecimento, o reconhecimento de Deus. Porque quanto mais maduro você for, mais humilde você vai ser. Não tem como. E um ponto que eu quero tratar com vocês aqui é sobre murmuração. A gratidão, irmãos, ela
ela é fruto de um ato onde você reconhece algo que foi feito por você. Talvez não foi do jeito que você imaginava, mas alguém fez algo por você. E você é grato por essa pessoa. Mas muitas vezes nós murmuramos, reclamamos. Poxa, fez isso? Podia ter feito aquilo? Fez só isso? Podia ter feito isso, 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 aquilo? Às vezes tem situações onde a pessoa é proativa, promove algo para você, e aí você, não foi do seu jeito, você reclama, e a pessoa... O que a pessoa vai fazer? Agora não faça mais nada. Se vira. Eu fui ser proativo, você está reclamando, você, ao invés de orientar, você foi lá e pisou. E por que eu te falo do período da murmuração? Vamos pensar no povo lá que saiu do Egito. Já parou para pensar, irmãos, quantas coisas eles viveram em Deus? Eles saem de um lugar onde eles eram escravos, passam no meio de um mar. Irmãos, só isso eu acho que eu já ficaria alucinado, se imaginando. Cara, tu passar no meio de um mar aberto, irmão, passar seco, no meio de um mar. E aí você passa, você é alimentado todo dia, milagrosamente, suprido milagrosamente. E aí, nas primeiras movimentações, o povo reclamando. Não temos um Deus, que saudade do Egito, e isso, e aquilo outro. E eu te falo, irmãos, guarda isso. Guarda essa frase no seu coração, para você sempre pensar, quando você reclamar de alguma coisa, você guarda isso para você não esquecer. A murmuração pode te fazer levar 40 anos para alcançar aquilo que você levaria 40 dias. Guarda isso. Uma postura de murmuração pode te levar a fazer algo em muito mais tempo do que você faria em pouco tempo. Uma vida de reclamação, está sempre difícil, está sempre muito complicado. Ah, assim não dá, assim não pode, assim eu não quero. E sempre reclamando, sempre reclamando. Sabe quando as coisas vão resolver na sua vida? Nunca. Me explica um dia que reclamação, murmuração resolveu alguma coisa. Nada, irmãos. Um líder, um chefe, odeia pessoas que ficam murmurando. Pergunta para o seu chefe se ele gosta. Se você é chefe, pensa aí direitinho. Se você gosta de um funcionário, de um liderado assim. Nossa, está difícil, hein, patrão? Poxa, você nunca libera a gente aí, está vindo Natal aí. Libera 23 aí para gente. Pô, vai botar férias coletivas, vou perder meu feriado. Sempre vai reclamar. Aí você vai lá, eu vou dar um exemplo para vocês da minha empresa, tá? Para ninguém achar que eu estou falando de ninguém. Pessoal, vai ter uma cesta de alimentação lá, um crédito a mais de alimentação para o Natal. Aí a gente até olhou lá pelo cartãozinho lá, da Lelo lá, estou fazendo até propaganda aqui, mas ninguém vamos dar nada por isso. Enfim, aí está lá o crédito lá, próximo benefício tal data. Aí, só isso? Eu não acredito. E assim, eu lembro que tinha uma frase que o RH mandava um e-mail, né? E botava assim: a empresa deliberadamente fornece um crédito adicional nesse mês para, de Natal lá. Eu não me lembro exatamente o texto. Mas assim, a empresa sinalizava o quê? Se eu quiser, eu não faço. Eu estou fazendo porque eu quis. Só para deixar claro. Mas aí o comentário foi assim: cara, todo ano esse valor e não dá para nada. Não dá nem para montar a ceia. A gente fala assim, Jesus e tal, mas a gente age assim mesmo. O quê? Essa cesta de Natal veio Chester? Não, eu só como peru lá em casa. Não. Cadê meu tender? Né? Cadê? Ué, não, sem uva passa não tem Natal. Tem que botar no arroz, tem que botar na farofa. Aí é polêmica, né? Vai entrar em polêmica. Mas a gente está sempre reclamando. Vamos homenagear, às vezes assim, vamos homenagear as professoras, lá na escola. Dia dos professores, homenagear as professoras. Aí dá lá um kitzinho muquirana aqui. A gente rala pra caramba por essa escola, tá servindo aqui e tal. E eles vão me dar esse kitzinho de nada aqui, essa caixa de bis. Então, aí eu vai lá, tirou. Não dão nada nessa empresa, não nos valorizam. Aí eu vou te falar, o que um patrão
de repente está num ano difícil, chegou lá e conseguiu promover algo. É porque às vezes, irmãos, a maioria de nós aqui não somos o patrão, nós somos o empregado, assim como eu. Então a gente está sempre na condição de receber algo, na expectativa. Que vier a mim, de modo algum, lançarei fora, né? Teve um ano, vou só abrir um parênteses aqui, teve um ano, irmãos, que eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer esse ano? O negócio está complicado. Eu falei, Senhor, promove algo aí, alguma coisa precisa acontecer. Aí, do nada, irmãos, assim, início de dezembro, a empresa resolveu dar um adicional nesse final de ano e tal, não sei o quê, no dia 20 de dezembro vocês vão receber. Aí eu falei, meu Deus do céu, a empresa inteira vai receber porque eu orei, né? Que maravilha e tal. O que aconteceu no ano seguinte? Todo mundo, será que vai ter esse ano de novo? Poxa, eu não acredito que eles não vão dar. Deram ano passado, esse ano foi melhor. Mas a gente já cria que aquela coisa de sempre querer algo a mais. Irmãos, entenda uma coisa. E a gente precisa sempre equilibrar. Nós precisamos desejar algo a mais. Eu não estou dizendo que a gente não tem que fazer isso, amém? Mas em nós precisa ter um coração de contentamento. Porque senão, irmãos, nós nunca vamos estar felizes. E eu não estou aqui defendendo empresa. Esquece a empresa agora, amém? Vamos pensar em qualquer contexto. Por exemplo, de repente, na sua família, você mora longe, a sua família fez um movimento para estar aqui esse ano. E aí você, poxa, que legal, vai ficar só uma semana? Ah, não, tem que ir embora porque não sei o quê, tal. Mas, poxa, pensa na valorização. Eles vieram para passar um final de semana, para passar uma data especial contigo. Então, eu posso citar aqui várias coisas, várias situações. Poxa, esse ano ninguém veio. Poxa, mas será que não ficou apertado para todo mundo vir? E numa outra data vem? O que eu estou querendo dizer com isso? Nós precisamos estar contentes. Sabe por quê, irmãos? Senão a gente não consegue desfrutar do momento. A gente precisa desfrutar desse momento aqui. É claro que eu gostaria que a igreja pudesse estar num outro nível, em termos de estrutura, né, em termos de planejamento, a gente poder estar vivendo outras coisas. Mas eu preciso estar contente e alegre com aquilo que Deus já fez por nós. Ontem, como eu falei, a gente estava lá projetando as coisas, né, um monte de Aí a gente fez umas contas lá, falei, meu Deus do céu, projeto, isso aqui é só para correção. Isso aqui é para melhoria, legal. Mas assim, a gente tem que fazer a correção primeiro. E aí eu estava olhando, eu falei, meu Deus, quando eu olhava o total ali, as coisas todas, eu falei assim, disso já me assustou mais, hoje já não me assusta tanto. Mas naquele momento eu falei, cara, poxa, realmente a gente precisa, eu queria tanto mexer logo nisso, vai ter que colocar um pouquinho mais para frente e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu parei e pensei, falei, meu Deus, a gente está com uma perspectiva já. Antes de a gente chegou aqui, a gente não tinha perspectiva nenhuma de mudança. A gente olhava esse prédio aqui, irmãos, era desesperador. Viver o que a gente está vivendo hoje já é um milagre. Não é verdade? Pelo que a gente encontrou aqui nesse prédio, e esse prédio é muito bom, não estou reclamando dele, mas a forma como ele foi nos passado, ele estava muito detonado. A começar pelo telhado, que estava com vazamento na sala onde as crianças brincam hoje. Então, tinham várias questões aqui que foram melhorando. Mas aí, aquele primeira sensação de tipo, puxa vida, não vamos fazer. Não agora, pelo menos. Vamos priorizar essas outras coisas aqui. Mas, ao mesmo tempo, veio aquela coisa, glória a Deus, cara. Porque olha só o que a gente está projetando. Olha só o que a gente já avançou. Então, irmãos, a gente precisa olhar para esse tempo e nos alegrar com isso. Sabe? Poxa, obrigado, Senhor, porque, olha, imagina o calor que estaria aqui hoje, irmãos. A gente estaria nesse forninho aqui, sem ar-condicionado. E talvez a gente estaria, hoje você está aqui pensando, poxa, está gelado demais esse vento. Né? Que a gente sempre vai reclamar de um ponto. Nossa, precisa também, né, botar 19 graus nesse cano. Mas por que, irmãos? A gente sempre vai ter um ponto para pensar. Mas eu quero fazer esse exercício com você, nessa manhã. De você desenvolver, assim como eu, esse pensamento de gratidão pelo aquilo que nós já alcançamos. Sabe, irmão, celebrar isso. Quando o pastor Amauri veio, ele falou assim, eu falei, pastor, como ele, nossa, já melhorou bastante coisa no prédio e tal. E na minha cabeça ele já tinha visto tudo isso. Ele falou, não tinha um ar, não tinha o carpete, se eu não me engano, eu estava colocando o carpete, não tinha não sei o quê e tal. Aí eu falei, nossa, então
ele reparou os detalhes e para a gente já virou comum, né? Já virou comum. Então, coisas que nós avançamos, irmãos, e a gente precisa sempre trazer à memória. Por quê? Primeiro, para agradecer, e segundo, para lembrar que o meu Deus que nos trouxe até aqui vai nos levar para a próxima fase. Vai continuar nos prosperando. Amém, irmãos? Então, às vezes, a gente olha para as circunstâncias e começa a se acostumar com aquilo que a gente alcançou e reclama. Quantas vezes, às vezes, eu me via numa situação reclamando, por exemplo, de um lugar onde eu estava morando, por exemplo. E eu falei, meu Deus, eu não tinha nem isso. Ah, mas falta aquilo, gostaria de uma pintura diferente, gostaria de botar uma decoração diferente. Legal, mas, cara, olha onde eu estou morando. Olha que privilégio que Deus me proporcionou. Você entende, irmãos? Aí eu olho, poxa, meu emprego não é dos meus sonhos ainda, eu não ganho o que eu ganho, mas, poxa, eu evoluí. Olha onde eu estava um tempo atrás. Olha o que eu estava vivendo. Sabe, agora eu tenho uma condição diferente. Eu tenho hoje um trabalho melhor, mais leve. Eu consigo ganhar mais com menos. Então, irmãos, isso é o quê? Contentamento. Estar feliz com aquilo que Deus tem proporcionado para nós. Então, fuja da murmuração. Amém? Eu quero que você abra comigo lá em Efésios, no capítulo 5. Nós já estamos encerrando já, tá bom? Efésios 5, verso 17. Por esta razão, não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriaguei com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Então, qual a orientação do apóstolo Paulo? Dando sempre graças em tudo ao nosso Deus e Pai. Em tudo, irmãos. Choveu, poxa, meu carro enguiçou, não sei o quê. Chegou em casa, está livre, irmãos. Obrigado, Senhor, porque poderia acontecer uma tragédia. O dano foi só material. E eu estou inteiro. Estou vivo. E eu tenho força para trabalhar e conquistar muito mais do que eu perdi, naturalmente falando. Ah, eu queria já estar eu queria estar vivendo, andando de carro, eu queria estar fazendo isso, fazendo aquilo. Mas olha, eu tenho dinheiro do ônibus, eu tenho dinheiro do Uber. Glória a Deus, irmãos. Deus está suprindo. É a visão, irmãos, entendendo que aquilo que Deus está te alcançando nesse momento, creia por mais. Problema algum, declare, confesse mesmo, irmãos. Mas seja contente com aquilo que Deus está confiando na sua mão. Amém? Em Colossenses, no capítulo 2, verso 6, não precisa abrir, diz assim: ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados, edificados, confirmado na fé, tal como fostes instruído, crescendo em ações de graças. Como é que se cresce em ações de graças? Já parou para pensar, irmãos? Fazendo o quê? Olha só o que o apóstolo Paulo faz. Vamos ler o contrário. Ó. Andai, ora, como recebeste Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo assim em ações de graça. Então, quando você anda nele, anda em Cristo, anda no Espírito, vive uma vida no Espírito, irmãos, cada vez mais você vai crescer em ações de graça, porque é impossível você não reconhecer a ação dele. É impossível você não perceber a ação dele. Talvez você possa pensar assim, pastor, eu não tenho essas coisas. E eu te convido nessa manhã, irmãos, a você mudar mesmo uma postura na sua vida. De uma vida de comunhão genuína com o Senhor. Porque uma vez que você tem uma comunhão genuína com Ele, irmãos, é impossível você não reconhecer a atuação dele na sua vida. É impossível. Às vezes nós temos uma relação muito superficial, tal qual o povo no Antigo Testamento, lidando com Deus, com tudo aquilo que fosse sobrenatural, como se fosse Deus. Estou passando dificuldade, é Deus. Estou na bênção, é Deus. Aconteceu um milagre, é Deus. Aconteceu uma tragédia, é Deus. E às vezes a gente faz isso, irmãos, de uma forma até muitas vezes mística. Eu estou parado, Senhor, eu preciso de alguma coisa. Tocou o telefone, é Deus. Aí você vai atender o telefone,
Então, sua conta está em atraso, eu vim aqui saber qual a data de pagamento. É Deus te cobrando? Irmãos, nós não somos guiados por uma ligação, por um barulho, nós somos guiados pelo Espírito. E não tem como, irmãos, o Espírito nunca vai te conduzir em derrota. Ele sempre nos conduz em triunfo. Está dando errado, está tudo quebrando. Verifica quem tem sido a sua inspiração. Foi, de repente, uma empolgação de momento? Ou foi algo de fato genuíno? Irmãos, não tem como você ser inspirado por Deus sem oração. É impossível. Ah, não, pastor, fala. Irmãos, Deus fala, claro que fala. Mas uma vida de inspiração é impossível. Deus, às vezes, na sua infinita misericórdia, para te alcançar, entendendo o seu nível de imaturidade, Ele até age em alguns meses para te alcançar. Às vezes você com uma vida meio barro, meio tijolo na oração. Mas para que você tenha uma vida constante, sendo inspirado e guiado pelo Espírito, você precisa de comunhão. E a comunhão é chave, irmãos. E uma vez andando em comunhão, nele radicados, edificados e confirmados em fé, assim como instruídos nós estamos sendo hoje também, nós vamos crescer em ações de graças. E que ações são essas, irmãos? Render gratidão. Lembra que eu falei do Bill Winston? É reconhecer os feitos de Deus na nossa vida. Reconhecer aquilo que Deus promoveu na nossa vida. Então, quando eu olho e vejo, poxa, fui promovido, glória a Deus. E esse glória a Deus não é só um jargão. Porque nós usamos muito isso. Ganhou alguma determinada coisa, glória a Deus. Só que isso, na verdade, é quase comum. Ok. É o mesmo efeito. Porque a gente não está entendendo o que a gente está falando. Glória a Deus é o quê? Glórias a Ele. Foi Ele que me deu isso. Ele que me promoveu isso. Quando alguém chega e fala assim, pastor, poxa, a palavra foi uma benção. Eu falo, glória a Deus. Porque é Ele que me deu a palavra. Entende, irmãos? Então, dar glória a Ele em todo o tempo. E reconhecendo Ele nos nossos caminhos. Você só é o que você é porque Ele permitiu. Ele permitiu porque Ele te deu vida. Ele te olhou antes informe, irmãos. Antes você nem tinha nascido. Ele já tinha algo específico para você. Os seus dias já foram estabelecidos. Todo o teu propósito já estava desenhado. E aí você veio ao mundo. Você não veio de um acidente. Você não veio de um acaso. E toda a trajetória, irmãos, nesses percalços todos, pode ter certeza, os problemas, as escolhas erradas, fomos nós que demos. Nunca foi vontade dele. Vai ter dificuldade? Vai ter pressão? Isso é inegável. Não existe cumprimento de propósito sem pressão e sem dificuldade. Mas você vai sempre perceber a graça te assistindo para passar por todas elas. Então, a consciência disso, ela precisa ser avultada em nós. Ações de graças. Reconhecer que Ele é Ele. É Ele que faz. É Ele que promove. É Ele que é o dono de tudo. E uma última coisa, irmãos, que eu quero que você pense e medite comigo. Valorize quem está do seu lado. Começando pelo seu cônjuge. Começando com aquele que está pagando o preço do seu lado. Seja grato a Ele. Seja grato a Deus pelos seus filhos. Ou você acha que seu pai é maravilhoso, sua mãe é maravilhosa. Eles te aturam também. Assim como a gente atura eles também te aturam. Porque você é um pai em formação, você é uma mãe em formação. Como eu falei, você hoje é uma mãe melhor do que era antes. Mas eu estou experimentando coisas com a Sofia que eu nunca vivi antes. Fases que eu preciso crescer também. E talvez eu pudesse ser um pai melhor do que eu estou sendo. Concorda? Então, da mesma forma, considera quem está do seu lado. Reconhece constantemente seu cônjuge. Não espere, de repente, uma necessidade surgir, mas olhe para o seu cônjuge com carinho e com um olhar do tipo assim, o que eu posso promover para ele? O que eu posso fazer para recompensá-lo ou reconhecê-lo na minha vida? Para que ele tenha o entendimento de quanto ele é importante para mim. De quanto ela é importante para mim. Gratidão. Amigos, irmãos, pessoas que estão lá, às vezes em situações que você fica, meu Deus, como é que eu vou sair dessa? Um amigo vai lá e tamo junto, cara. E não é aquele tamo junto, mas não me liga.
aquele tamo junto, fala assim, estou chegando aí na tua casa aí, fica tranquilo. E eu creio, irmãos, que nós como igreja vamos viver experiências cada vez mais. Eu sei que a gente já vive, que a gente nem vai precisar falar nada. Você, em intercessão, vai ser tocado pelo Espírito para promover algo para o seu irmão. Você vai estar lá na sua casa e Deus vai falar assim, olha, ele está precisando de ajuda, vai lá. Agora, deixa eu te falar uma coisa, foi Deus que promoveu? Foi, mas o teu irmão obedeceu. Reconhece isso também. Reconhece quando fazem por você. Eu vou te falar, irmãos, o John Bevere, ele fala que Deus ele ama todos. E ele compartilha num dos livros dele a experiência que ele fala que ele tem em relação aos filhos dele. Ele fala, eu amo todos os meus filhos, mas tem aqueles que eu me agrado mais. Por quê? Pelas atitudes que eles correspondem, pela forma como eles agem. Eles geram em mim gratidão, eles geram em mim prazer. Por quê? Porque eles obedecem, eles cumprem instruções, eles têm uma ação correspondente. Então, da mesma forma, irmãos, quando você faz algo por alguém e esse alguém vai lá e te reconhece, não é diferente? Experimenta, irmãos, você fazer algo por alguém e a pessoa nem te agradecer. Só Deus para poder te mover novamente, não é verdade? Aqui só entre a gente aqui. Só Deus para te mover novamente. Porque a sensação natural é, nem para me agradecer, te vira. O quê? Eu fiz tudo isso, você acha que eu não fiz nada? Te vira, vai lá. E eu estou te falando isso para ninguém me agradecer não, tá bom? Não estou dando indireta para ninguém não, por favor. Mas eu vejo muito isso, eu via muito isso em lideranças. Eu via às vezes o pastor ali pagando um preço, irmãos, com a ovelha. A ovelha cheia de carrapicho, limpava. Aí a ovelha lindona, levantou. Aí vai lá, assiste um culto do fulano de tal. Ele é a minha maior inspiração. Olha aí, eu estou de coração, Deus é testemunha que isso não é comigo, amém? Eu já vi isso de outros lugares, mas eu não tenho esse negócio. Aí eu fico olhando, aí eu ficava olhando, eu ficava assim, poxa, sua maior inspiração, então quando você tiver aquele BO, liga lá para ele, né? Vai lá, chama ele. E assim, sabe por quê, irmãos? É fácil a gente criar essa idolatria, digamos assim, não é idolatria a palavra, mas essa admiração de longe. É muito fácil, irmãos. Muito fácil. E eu vi pessoas que foram migrando de igreja e se decepcionaram profundamente com a liderança. Por quê? Mudaram de igreja com o ministro do altar. O pastor do altar, às vezes, é maravilhoso, irmãos. Maravilhoso. Mas o pastor do gabinete, do dia a dia, às vezes é bem diferente. E aí, quando chega, já migrei, já detonei minha saída lá, não tem como eu voltar, e eu estou aqui agora e eu vou ter que chupar essa manga. Mas irmãos, e por que eu estou te falando isso? Reconhecimento, é importante. E volto a falar, não somente de liderança, irmãos, às vezes de um amigo que na hora mais difícil pegou junto com você. E que talvez você estava tão mal que você não reconheceu isso. Reconheça isso. Puxa na tua memória aí aqueles que pegaram firme nas dificuldades e faça algo por eles. Pastor, mas esse negócio de ficar dando... Eu não estou falando de dinheiro aqui não, irmãos. Fazer algo. Sabe o que é fazer algo? Fulano, estou passando aqui só para te desejar uma semana abençoada, porque você é muito importante para a minha vida. Eu nunca vou esquecer o que você fez por mim. Obrigado. Só isso já resolve. Pode ser que Deus te mova para outras coisas, mas se você tiver essa disposição, irmãos, você vai ver que vai ser totalmente diferente. Eu te falo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho a minha sogra por autoestima. Autoestima. Não mais, talvez, do que a Martinha, né? Porque a Martinha sempre... A Martinha deve a vida, né? Mas no momento onde nós passamos uma situação de grande dificuldade, ela veio com socorro, irmãos, entregando o que ela tinha. Ela e meu sogro. Eu estou falando dela porque ela sempre
tem meu sogro é mais na dele, mais tranquilão. Mas assim, independente do que eu faça, eu sempre vou estar disposto para socorrê-la. Eu posso estar enrolado, mas alguma coisa, se eu puder, eu vou fazer. Porque, irmãos, gratidão. No momento onde eu não tinha ninguém mais, irmãos, e eu estou falando ninguém, era ninguém mesmo. A gente estava prestes a viver um dos maiores constrangimentos da nossa vida. Ela veio socorrer a nossa vida. Então, eu nunca posso deixar de considerar isso. Você entende? Independente do que possa ser feito. Eu tenho uma gratidão eterna por ela e pelo meu sogro. Então, eu quero te falar isso porque a gente precisa ter essa visão, irmãos. Porque às vezes é o seguinte, eu fiz algo pela Michela. Não vou pegar a Michela não, porque você pode... Fiz algo pelo Edicácio. Aí o Edicácio, com todo esse temperamento, né, brabo dele, né, tu vê que ele é mal encarado, né, pouco amoroso. Aí ele vai num dia que ele não está muito legal, vai me dar um leve fora. Eu não falo mais com esse cara não. Metidinho, só porque agora chegou, estava todo humilde, ajudando todo mundo, agora já está me dando fora. E a gente já desconsidera tudo que foi feito, irmãos. E eu poderia citar aqui várias pessoas, irmãos, que construíram tantas coisas aqui nessa igreja. Que a gente não faz nada sozinho, são vocês, nós aqui. A igreja somos nós. Então a gente está aqui porque Irmã Maria, junto com uma equipe maravilhosa de limpeza, limparam a igreja. Estamos aqui por quê? Porque eu e você fomos fiéis no nosso dízimo, nas nossas ofertas, e temos uma cadeira. Eu e você somos fiéis e pagamos esse aluguel. Eu e você somos fiéis e conseguimos comprar um ar-condicionado. Então, irmãos, são coisas que a gente nunca vai poder esquecer. Preços que foram pagos, irmãos. Esse lugar aqui, irmãos, foi criado e sustentado por orações. Minhas, suas, pelas reuniões que nós temos aqui todas as sextas-feiras. Mulheres que têm pago o preço de estarem aqui orando, embora não seja uma reunião exclusiva de mulheres. Mas elas tiram o tempo delas para estarem aqui servindo ao Senhor e às nossas vidas. E eu te falo, quantas vezes você agradeceu por isso? Quantas vezes você chegou e falou, Senhor, obrigado pelas mulheres que estão pagando o preço toda sexta-feira por estar lá. Obrigado, irmãos. Obrigado, obrigado. Obrigado pela reunião de maratona de oração, onde as pessoas pegam uma terça-feira cansados, irmãos, e vêm para cá orar. Pela sua vida. Não, mas eu não vim, mas... não, mas você não veio, mas a gente orou por você. Talvez algumas das coisas que você está vivendo foi fruto dessa oração aqui. E aí eu te pergunto, como que nós não estamos valorizando esses tempos? Como nós estamos desfrutando de tudo isso? Mas o que a gente espera de vocês? Que você olhe lá no calendário, lá na nossa agenda, e você priorize essa data. Reconheça a sua igreja, o esforço que a sua igreja está fazendo. Para quê? Para alcançar a sua vida, não é para nos engrandecer em nada, é para alcançar você mesmo. Então, o nosso maior objetivo é que você seja abençoado. Segundo passo, que você convide alguém. E aí eu venho te perguntar, irmãos, quem você tem chamado para essa igreja? Já parou para pensar? Hoje está um número bom. Acho que no domingo passado estava mais cheio. Se a gente dobrasse de tamanho, se cada um chamasse uma pessoa, a gente já não tinha mais como fazer um culto aqui. Simples assim. A gente pode crescer de uma hora para outra e a igreja não comportar mais. Já parou para pensar nisso? Agora eu vou te perguntar, sabe o que está travando isso? Deixa para a reflexão da igreja. A minha e a sua vida. Em não convidar ninguém. Em não chamar ninguém. Então, você quer valorizar a sua igreja? Quer fazer ações de graças para a sua igreja? Convide alguém, valorize as programações, sirva de todo o coração. Sabe por quê, irmãos? No final de tudo isso, não é o pastor que é exaltado, não é a liderança da igreja que é exaltada, é ele. É ele que é exaltado. Que é por ele que nós fazemos todas as coisas. Nós estamos entregando a nossa vida com amor e com alegria. Ele é o dono dos nossos dias e é por ele que nós vamos viver dia após dia. Então não olhe para essa ministração como uma indireta ou um desabafo para nada. É simplesmente um despertar para nós, uma consciência de gratidão ao Senhor.
e de reconhecer que é Ele que promove todas as coisas. Amém? Queria que você ficasse de pé. Queria chamar aqui o Ministério de Música. Aleluia. Irmãos, assim, como igreja, nós hoje organizamos e aproveito até que a gente está aqui, mas depois vamos fazer isso com elas. Agradecer a Rose, a irmã Maria que está lá também, a irmã Maria que estava um pouquinho lá ajudando antes também, mas principalmente a Rose, que tem pago o preço de estar ali proporcionando tudo isso aqui com a gente, junto com a irmã Maria lá, para que a gente possa, saindo daqui, ter esse almoço. Um almoço que vai ser uma celebração, irmãos. E eu creio em nome de Jesus que isso vai ser marcado como um calendário da nossa igreja. Então se prepare sempre para essa data. Amém? Um tempo onde nós vamos celebrar aquilo que nós vivenciamos ao longo do ano, aquilo que nós desfrutamos e conquistas que nós alcançamos com o Senhor. E como eu disse, irmãos, assim, às vezes a gente nem tem essa consciência da importância do que nós fazemos. Mas, irmãos, aquilo que nós fazemos pode mudar a vida de alguém. A minha vida foi mudada pela obediência de algumas pessoas. Porque alguém pagou o preço lá atrás, primeiramente a Cristo, ao Senhor, mas de pessoas que pagaram preço pela minha vida. Meus pais, minhas lideranças antigas, aqueles que obedeceram o chamado e estabeleceram o verbo da vida lá em Pedra de Guaratiba, mesmo sem um pastor ainda, eles lá começando, pessoas que talvez você nunca vai saber o nome, mas porque eles pagaram o preço de estabelecer algo e fielmente mantiveram aquele lugar de pé, nós fomos alcançados. A minha família foi alcançada, a família da Michela já congregava, passou, saiu, mas voltou, também estavam lá. E nós pudemos, num futuro, nos encontrar, casar, ser enviados para cá e estar aqui hoje. Amém. Fruto da obediência. Talvez, irmãos, a gente não tenha noção. Eu fico imaginando, talvez, aquelas pessoas que estavam reunidas ali, pessoas que talvez nem tenham um chamado ministerial específico, mas um desejo por algo, por um chamamento da parte de Deus. E eles obedeceram aquela voz, estabeleceram algo. Foram muitos criticados, porque estavam começando algo sem uma liderança específica. Pagaram o preço até ser chamado de seita. Irmãos, e quantas famílias foram fundamentadas por conta da obediência delas com o crescimento daquela igreja. Minha vida, Douglas, André estão aqui, Martinha. Isso os diretos, fora os indiretos. Tantas outras igrejas que saíram de lá e têm sido espalhadas pelo Brasil. Então, irmãos, pense nisso. Pense agora, tire esse tempo agora para você trazer à memória pessoas que foram marcantes na sua vida. Que você possa pensar e lembrar de pessoas que, em momentos de muita dificuldade, irmãos, seja financeira, seja emocional, seja uma perda, essas pessoas pegaram junto com você, pagando um preço de largar tudo para te dar atenção, para dar um ouvido, um conselho amigo, um conselho de fortificação. Amém? Eles vão estar ministrando essa canção. Eu quero que você tenha esse tempo de oração, de consagração aí.